Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite, nessa quarta-feira santa, hoje nós ouvimos mais ou menos, ou praticamente o que nós ouvimos ontem, né? Só que ontem nós ouvimos o relato segundo São João. Hoje nós ouvimos o relato segundo o evangelista Mateus, que tem suas diferenças, porque dá enfoque a outras particularidades que João não dá. E isso, de alguma maneira, nos ajuda a entender um pouco mais sobre esta figura de Judas Iscariotes, que é aquele que é o traidor de Jesus. Bom, primeira coisa, precisamos entender que Jesus teve muitos discípulos. Jesus curou muita gente, Jesus tirou muita gente da cama, Jesus curou leprosos, coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos, pessoas que eram possuídas por demônios. Jesus mudou e transformou a vida de muita gente. De quem era corrupto, de quem era ladrão, de quem era prostituta. Jesus, ao tocar na vida das pessoas, e essas pessoas ao serem tocadas por Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Muita gente se converteu também pelo discurso de Jesus. E dentre essas multidões, dentre essas pessoas chamadas discípulos, aquelas que iam atrás onde Jesus fosse, por isso que os evangelhos sempre narram, né? Jesus estava na margem do lago e de repente viu, tinha uma grande multidão em volta, aí ele passa a barca, né? Vai para o outro lado, achando que não vai ter ninguém. Aí o povo faz o quê? Dá a volta, chega lá também. Jesus está sempre rodeado de muita gente, porque muita gente quer seguir, quer ouvi-lo, quer escutá-lo. Mas, dentre esses que seguem Jesus, que querem ouvi-lo, que querem ver as coisas que ele faz, Jesus seleciona 12. Esse número é muito simbólico para o judaísmo, porque 12 eram as tribos de Israel, né? A formação do povo de Deus se dá a partir das 12 colunas, né? Do patriarcado judaico, os 12 filhos de Jacó, né? Os 12 filhos de Israel. Então 12 é um número simbólico, né? É um número que define, aqui está alicerçada a igreja, né? Sobre esses 12. Quem eram esses 12? Eram homens que conviviam com Jesus, mas tinham uma intimidade maior com Jesus. Não eram simplesmente discípulos que corriam e iam onde Jesus estava, mas depois que todo mundo ia embora para sua casa, Jesus ficava com esses 12. Então estes 12, esses chamados apóstolos, eles são aqueles que têm de fato acesso a Jesus de maneira plena. Tanto é que Jesus, quando é perguntado a ele onde e como você quer que façamos a Páscoa, a festa da Páscoa, Jesus manda, olha, vão na cidade, procurem certa pessoa e digam, olha, o mestre diz que a hora dele já está chegando, ele vai celebrar na tua casa a Páscoa, com os seus discípulos. Ou seja, não é com toda a multidão que corre atrás de Jesus, mas com um grupo seleto. Né? Para a gente entender esse grupo também dos apóstolos, né? Esse grupo que está mais próximo, é aquele grupo que tem mais intimidade com Jesus, é aquele grupo que tem facilidade de chegar perto de Jesus, porque às vezes não era tão fácil, né? Porque era muita gente, mas esses 12 entram onde Jesus entra. Jesus nunca vai sozinho. É por isso que em outros momentos do Evangelho a gente vai perceber a aflição de Marta, porque ela sabe que quando ela recebe Jesus, ela não recebe apenas Jesus, ela recebe também os com Jesus, porque Jesus nunca está só. Jesus nos ensina que para ser igreja nós precisamos caminhar em bando. Não tem como ser igreja sozinho. E aqui está, dentre os 12, esses que tinham intimidade com Jesus, um deles traz Jesus. Um deles, ele procura, né, diz ali, né, procura os sumos sacerdotes e pergunta, olha, eu tenho acesso a Jesus fácil. Eu sei onde ele vai, eu sei quais são a casa que ele frequenta, eu sei quando ele chega, quando ele sai. Quanto que vocês me dão se eu entregá-lo?
E aí o combinado são 30 moedas de prata. Estava fazendo uma pesquisa, 30 moedas de prata era o preço que se pagava por um escravo no tempo de Jesus. Esse foi o preço que Judas vendeu. Bom, tem muita especulação, muitos estudos sobre isso, por que Judas faz isso, o que Jesus imaginou. Bom, Jesus, nós podemos nos perguntar, mas Judas foi um cara que, como tinha tanta intimidade com Jesus, tanto acesso a Jesus, ele não via que Jesus, as grandes coisas que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, o que ele imaginou? Que Jesus talvez pudesse se safar dessa prisão, dessa traição? Talvez. Mas é interessante, Judas tinha uma função dentro do grupo dos 12. Judas era aquele que cuidava do caixa comum, da bolsa da comunidade. Era aquele responsável por administrar o dinheiro. E nós sabemos que com Jesus ninguém passa fome. Com Jesus ninguém sente necessidade, ninguém passa necessidade. E talvez aqui está um ponto interessante de nós olharmos para Judas, porque Judas é aquele que traz Jesus por quê? Porque ele quer fazer do seu jeito. Ele não concorda do jeito que Jesus faz. Ele cuida da sacola, do dinheiro do grupo. E muitas vezes Jesus diz, vão comprar comida para todos? Ou seja, se tem alguém passando necessidade, vamos atender, vamos acudir? Então, meus irmãos, quando a gente olha para Judas, a gente tem que olhar para ele e perceber esses detalhes da vida de Judas, que é muitas vezes não concordar com o que Jesus está fazendo e da maneira como Jesus está fazendo. Nós podemos, de alguma maneira, nos identificarmos com Judas, sim. E às vezes acontece muito isso. Às vezes nós viemos à igreja e nós não concordamos com o que Jesus nos diz. Nós não concordamos com o que Jesus fala. Nós não concordamos com aquilo que Jesus nos pede. Então a gente quer fazer do nosso jeito. E quando a gente faz do nosso jeito, a gente está traindo. Né? Quantas e quantas vezes a gente escuta, né? Vem para a igreja e quer... não tem como dar um jeitinho, padre. Não tem como dar um jeitinho. Jesus não deu jeitinho. Jesus deu jeitão na vida de todo mundo, né? Daqueles que queriam mudar. Então, ou você muda, ou então não dá, não cabe você aqui. Ou seja, se você quer seguir Jesus, mas quer botar um pé lá fora e um aqui dentro, não tem como. Jesus diz, se quer me seguir, tome a cruz, renuncie a si mesmo e venha. Não dá para ficar com um pé aqui e outro lá. E Judas estava aqui. Um pé fora e outro dentro, ou seja, ele queria seguir Jesus, ele esperava que Jesus fosse o Messias, porém ele não quis abandonar a iniquidade do dinheiro. Ele não perdeu a oportunidade de ter, de alguma maneira, satisfação a partir da oportunidade de estar próximo de Jesus. Então, se eu puder lucrar com esse Jesus, eu vou lucrar. Então, meus irmãos, é interessante nós olharmos para a figura de Judas hoje, né? E olharmos esse Judas que vende Jesus, vamos dizer assim, né? Por assim dizer. Judas vende Jesus, vende o seu mestre. E é interessante, né? Quando Jesus na ceia, Jesus diz, olha, um dos vocês vai me trair. Jesus não diz quem é. Os discípulos ficam tristes, né? Os discípulos eles ficam muito tristes, diz aqui, e eles começam a perguntar para Jesus. E é interessante, se nós olhamos o grego, e também no português tem essa diferença. No grego, os discípulos perguntam, Senhor, será que sou eu? Senhor, o texto foi escrito em grego. Senhor, em grego é Kyrios, ou seja, Senhor. É o reconhecimento de que Ele é o Senhor. É por isso que nós cantamos lá do penitencial, né? Kyrie eleison, ou seja, Senhor, tende piedade de nós. Porque Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o Senhor da nossa vida. Quando Judas vai perguntar, Judas não usa a palavra Senhor. Judas já não reconhece mais Jesus como Senhor. Ele usa a palavra Rabi, né? A palavra mestre. Mestre, serei eu. Interessante nós olharmos para o texto e percebermos essa diferença que parece simples, mas que já mostra muita diferença entre os 11 discípulos e Judas.
Os 11, apesar de não entenderem muito bem, eles ainda não receberam o Espírito Santo, talvez até um outro ali até não entendia do jeito que Jesus estava fazendo as coisas, conduzindo as coisas, não entendia o que Jesus estava falando, mas eles reconheciam Jesus como o Senhor. Judas já não reconhece mais. Então, meus irmãos, hoje nós somos convidados a olharmos para esse Jesus que nos orienta para a Páscoa. Jesus, no Evangelho de hoje, ele dá orientação para os discípulos como ele quer que seja celebrada a Páscoa. Hoje nós estamos na quarta-feira santa, amanhã nós começamos o Tríduo Pascal. Jesus está nos orientando como é que nós devemos nos preparar para celebrar a Páscoa. Primeira coisa que nós temos que fazer, parar de querer fazer a coisa do nosso jeito, de qualquer jeito, né? Empurrar com a barriga, como se diz por aí, né? Muitas vezes a gente quer empurrar com a barriga, a gente quer levar a coisa de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito, não dá. Nós que queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que fazer do jeito que Ele quer, do jeito que Ele pede, do jeito que Ele ensina. Não existe outra forma. Então, meus irmãos, peçamos nessa Santa Missa este dom e essa graça, de realmente fazermos do jeito de Jesus, não do nosso jeito torto, que às vezes a gente está acostumado a fazer, né? Às vezes do nosso jeito até mais fácil, até mais brando. O jeito que a gente faz, às vezes, até é mais rápido, mais confortável, mas nem sempre é o melhor. Então temos que olhar para Jesus e aprender com Ele. Como que Ele quer que nós façamos nessa Páscoa? Nós que estamos vivenciando uma Semana Santa totalmente diferente, eu pelo menos, essa já é a minha 37ª Semana Santa na minha vida, e com certeza esta é diferente de todas as outras. Por não ter acesso ao povo, por não poder reunir o povo, por não poder fazer procissão, por não poder fazer tanta coisa que a gente celebrar de tal maneira como a gente está acostumado a celebrar. Mas olharmos para esse tempo, como podemos celebrar de fato? Como podemos fazer viva esta Semana Santa? Como podemos celebrar com dignidade esse Tríduo Pascal tão importante na nossa vida? Valorizarmos mais os espaços que nós temos, a liturgia que celebramos, valorizar mais as nossas comunidades, os nossos padroeiros, as nossas lideranças, os nossos sacerdotes. Peçamos a Jesus para que nós verdadeiramente saibamos encontrar no meio de tudo isso luzes para essa grande celebração que é a Páscoa do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.